Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! É hoje, Flamengo e Bolívar. Finalmente, galera, chegou o dia, o Flamengo só depende dele para se classificar. É só vencer o Bolívar e o Milionários, 2 jogos no Maracanã. Hoje, às 9h30 da noite, a bola rola. Vou trazer aqui para você este corte do programa F360 com todas as análises do Grupo E da Libertadores. Então é o seguinte, assista o vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Dito isso, vamos aqui para este vídeo e depois a gente troca aquela ideia. Simbora, vamos lá. Bom dia, bem-vindo, Rafa. Bom dia, Abel, bom dia, Celso, bom dia, Prates, bom dia, Eugênio, bom dia, o fã de esporte conectado com a gente aqui no F360, Templo Sagrado dos Campeões, palco favorito da torcida e do time do Flamengo, que logo mais defende uma invencibilidade de 25 jogos em casa pela Conmebol Libertadores. O Flamengo não perde aqui por esta competição desde 2019. São 14 vitórias consecutivas e mais uma hoje é necessário, né, diante da equipe do Bolívar, para poder, a vitória é necessária, né, diante da equipe do Bolívar, para poder ficar numa situação mais tranquila no grupo E da Conmebol Libertadores. O empate de ontem entre Palestino e Milionários foi bom para o Flamengo por 2 aspectos. Primeiro, eliminou matematicamente o Milionários, que é o adversário da última rodada em casa. E segundo, porque dá ao Flamengo a condição de, vencendo o jogo de hoje, assumir a vice-liderança pelo saldo de gols numa comparação direta com o Palestino. Ficariam os dois com 7 pontos e o Flamengo tendo um saldo melhor e a vantagem de jogar em casa a última rodada contra o Milionários, enquanto que o Palestino pega o Bolívar em La Paz. Então, o Flamengo tem a faca e o queijo na mão contra um adversário que precisa apenas de um empate, um ponto só é suficiente para o Bolívar não só assegurar a sua classificação, como também o primeiro lugar da chave E para o mata-mata da Conmebol Libertadores. Arrascaeta de volta como titular, essa é a grande novidade do time do Flamengo para o jogo de hoje. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Corinthians, já reúne condições de voltar a ser colocado no chamado 11 inicial, e a tendência é que o Tite mantenha aquela formação com o Gerson fazendo um falso ponta direita, mais para dentro, dando corredor para o Varela subir. É um 4-4-2, que é o esquema que o Tite prefere e que os jogadores do Flamengo preferem utilizar, e já não é de hoje, há bastante tempo, desde a época lá do Jorge Jesus, já que temos boa parte da base mantida em relação àquele elenco. Rapidamente, um provável Flamengo para o jogo das 9h30 da noite contra o Bolívar aqui no Maracanã. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta na frente, o Pedro ao lado do Everton, Cebolinha. Até ontem foram comercializados 52 mil ingressos para o jogo dessa noite, temos aí o Flamengo na tela. Até ontem foram comercializados 52 mil ingressos para esse compromisso. Se nós contabilizarmos aí as gratuidades, os camarotes e tudo mais, dá para assegurar que teremos mais de 60 mil pessoas essa noite aqui no Maracanã para o sensacional Flamengo e Bolívar. Há uma espécie de consenso dentro do clube, envolvendo jogadores, comissão técnica, de que o adversário é muito difícil. Vencer o Flamengo em La Paz, né? O Flamengo sabe das dificuldades. E como vai jogar por um empate, a tendência é que o Bolívar venha mais retrancado, jogando na base do contra-ataque. O técnico Flávio Robato, ele preservou o time titular do Campeonato Boliviano nesse fim de semana, inclusive o ataque, né, que tem o Patito Rodrigues, que tem o Bruno Sávio, que tem o Francisco da Costa, e todos estarão em campo logo mais para a partida contra o Flamengo. Andrés Matonte, árbitro uruguaio, é quem comanda esse Flamengo e Bolívar. Abel. Você citou aí que o adversário é difícil, ganhou do Flamengo em La Paz, mas para começar a nossa resenha sobre esse jogo de hoje, eu vou chamar aqui ao meu lado Eugênio Leal, porque faz uns 10 dias que Eugênio Leal vem dizendo, diariamente, o Flamengo ganha os 2 últimos jogos em casa. Você falou isso? Assim? O Eugênio falou com tanta convicção. Nossa, que eu tô pensando em entrar num site de apostas e isso é um perigo. Colocar um dinheirinho ali, porque eu acredito no Eugênio. Diga, Eugênio, explique por que o Flamengo vai ganhar se você tem tanta certeza. Agora Em primeiro lugar, Abel, você está exagerando um pouco. Exagerei? Como assim exagerou? Exagerei, professor? Porque Como sempre. Você não falou que o Flamengo vai ganhar as 2? eu falei, sim. Então. Mas eu não falei todos os dias, há 10 dias. Eu falei uma vez. Falou 3... Não, 2 dias Falei seguidos. uma vez. Mas foi marcante. Foi marcante, Ficou Abel. na mente. Marcante do Abel, acho que eu É a falo todos os audiência dias. rotativa da TV.
Exatamente. Eu continuo achando que o Flamengo vai ganhar Aê, as suas 2 partidas no Maracanã. A partida de hoje com o Bolívar e a partida da última rodada com o Milionários. E dessa forma vai se classificar para a próxima fase e em segundo lugar do grupo. Porque o Bolívar vai ganhar a partida que tem na última rodada em casa com o Palestino. Tá vendo? Depois vai falar quem não falou. Nossa. Aí, tá ouvindo, Prato? Estou falando. Tava tudo Agora assim, eu estou falando isso pela segunda vez, Abel. Porque eu falei exatamente uma semana atrás, quando o Flamengo perdeu para o Palestino no dia seguinte. O Prato estava aqui no programa e ficou chateado comigo. Falou, me chamou de até... Gato mestre. Gato mestre, ele lembra. Exatamente. Me chamou de gato Vou mestre. recuperar as imagens do senhor falando 3 dias diferentes que o Flamengo ia ganhar as 2. Você já tem 2 agora. O senhor também. Vai ter que Tá no forjar meu mais radar, uma. senhor Celso Quem Zé. sabe não consiga, né? Forjar alguma coisa. Mas eu entendo, Abel, que o Flamengo jogando no Maracanã, isso foi mostrado no jogo de sábado com o Corinthians. O Flamengo vinha de uma derrota, o ambiente pesado, alguns torcedores, cerca de 50 torcedores, foram lá na sexta-feira ao CT, muita gente ali questionando o Tite. E aí, jogou no Maracanã com o Corinthians, que é um grande adversário, venceu, e depois daquilo, foi um silêncio total. Porque o Flamengo cresce no Maracanã, quando joga ao lado da sua torcida, o gramado hoje favorece o estilo de jogo do Flamengo, o time se sente mais à vontade, ele consegue jogar o futebol que ele conhece, embora a gente não possa dizer que o Flamengo esteja voando. O Rafael Marques está apontando alguma coisa ali. Para o relvado. Está apontando para o Não, relvado. o gramado. O Eugênio falou Diga, Rafa. Ele falou do gramado, está sendo tratado nesse momento. Lá, os funcionários aqui do Maracanã, dando aqueles retoques. Eu já dei uma olhada aqui mais próxima, estou a pouquíssimos metros da linha de fundo do gol, à direita das cabines de transmissão. Aqui o nosso bravo Luiz Gabrielli, com o apoio do Guilherme Amado. Eles estão aqui dando um close para o fã de esporte poder ver a atuação dos profissionais. E eu posso dizer que realmente o Eugênio tem razão. O gramado favorece porque o Flamengo conhece muito bem o campo e porque a qualidade do gramado hoje está bem satisfatória. Não tem tido tanto jogo assim, ou pelo menos com a frequência que se imaginava, em comparação ao Campeonato Carioca, por exemplo, então está dando para cuidar. Além do fato do tempo também estar ajudando, né? Aquele calor que durante muito tempo aí caracterizou a temperatura do Rio, deu uma arrefecida. O gramado, né, Rafa? Que o Flamengo não vai precisar dar 2, 3 toques para matar a bola, como aconteceu lá no Chile semana passada. No Hernando Siles não aconteceu, não. No Hernando Siles o gramado... A questão ali é o seguinte, tinha ar para respirar? Em altitude. Ali é outra questão. São outros 500. Em La Paz. Em La Paz. Hernando Siles é o estádio lá de La Paz, onde joga o Bolívar. O que muda com a Arrascaeta de volta? Que vem em que condição física ele se encontra, né? O Arrascaeta, sem sombra de dúvida, é um jogador muito criativo, mais criativo do que os outros do Flamengo, e tem jogadas em que, de repente, ele, num lampejo, ele abre a defesa adversária, num drible, num passe, numa arrancada, ele tem essa capacidade. Porém, é um jogador que entrega menos sem a bola, em relação a outros que tem no time do Flamengo. Mas é indiscutível que, ainda mais jogando no Maracanã, né, ele é um jogador que tem toda a capacidade, desde que esteja bem fisicamente, de fazer a diferença ali na frente, fazer a bola chegar com mais frequência ao Pedro. Mais no Maracanã, o Arrascaeta? Por quê? Porque, eu acabei de falar, o Maracanã é um palco hoje que está desenhado, está pronto, né, com todos os aspectos já citados aqui anteriormente, supracitados, né, professor? Para que jogadores com a qualidade do Arrascaeta possam executar... Antecitados, melhor, né? Porque não é um texto escrito, é um texto falado. Antecitados aí. É um gramado que permite ao Arrascaeta, é um ambiente que permite a ele desenvolver todas as suas capacidades, todas as suas valências técnicas. Mas não limite a Arrascaeta ao Maracanã. Ele é jogador de bola em qualquer lugar. Sim, mas é claro que favorece. Quando o ambiente está... O Maracanã é um estádio de nível internacional. Não à toa tem recebido com frequência jogos das finais das Libertadores aí. É diferente, Abel, quando a gente olha um estádio desse nível, para outros que estão ali com o gramado um pouco mais duro, a bola quica muito, a iluminação às vezes não é muito boa e tal. Isso para o time de alta qualidade técnica como é o Flamengo, como é o Arrascaeta, favorece o futebol dele, aparece mais, tem mais chance de dar certo. Bom, então hoje não tem desculpa, hein? Hoje tem gramado bom, hoje não tem altitude. O jogo não vai ser 11 da manhã. O jogo não é 11 da manhã.
Tem de volta o Arrascaeta. Não é gramado Não sintético. tá quente. E olha, eu entendo a Só tem do outro lado um bom time. Isso é importante. Agora, ainda bem. Eu entendo a volta do Georgian, mas gostaria de ver o Lohan. Ah, E ele eu usou o acho- Georgian só para rimar. E eu, no Maracanã. Professor, né? Ficou boa essa. No Maracanã. Bom comentário. E, Então, peraí, então você tem que só entram 11, só para lembrar o Peraí, amigo. Sim. chama o Braz aí pra gente fazer um pagode. Cadê o Braz? O Calma, Braz no calma, banjo, calma. Georgian, Lohan, Maracanã. Faz um Mas pagode aí, Lembra o professor. professor Pagode pra Celso amanhã. que só 11 podem começar. Você quer ver Lohan e quer ver Georgian, de Arrascaeta. Mas Você tem futebol- que tirar alguém. mas o jogo não acaba só com 11. Papel tático importante, equilíbrio no meio-campo na fase defensiva, mas é um jogador muito burocrático. Aliás, eu não vi esse Alan burocrático com as camisas do Atlético e do Fluminense. Honesto e sinceramente. Me surpreende negativamente a média de performance desse jogador desde que ele chegou no Flamengo. E segundo, já me antecipando a uma possível análise Tô que gostando. venha contrapor a minha, que diga, mas ficará muito exposto o Flamengo. O melhor Flamengo, em termos construtivos, e o jogo de hoje exige construção, teve, em alguns momentos da temporada, o Gerson com o De La Cruz numa primeira linha. O De La Cruz, que é um jogador espetacular, necessário ao time do Flamengo, totalmente adaptado, raramente joga mal. Quando joga mal, apanha muito. E aí é útil porque acaba cavando faltas, né? O De La Cruz numa primeira linha, espetando as bolas, lançando Cebolinha, lançando Pedro, lançando Arrascaeta, ele tende a ter uma utilidade grande ao longo do jogo de hoje contra o adversário com uma provável formação compacta de congestionamento de meio campo. Então, a melhor maneira que eu entendo que o Tite deveria ter para contemplar o que o Lohan fez contra o Corinthians sábado aqui no Maracanã, manter o Flamengo com nível de agressividade e intensidade, sem ter nenhum tipo de risco de estar aviltando características de jogadores, seria tirar o Alan, colocar o Lohan, recuar o Gerson para formar a dupla de volantes com o De La Cruz. Pelo menos eu entendo que o jogo de hoje, especificamente, pedia isso. Ousadia de Faceirinho, Rafael faceirinho. Marques. Eu vou até pedir para nossa produção, se possível, para colocar aí o provável Flamengo na tela, que aí em cima do que a gente vai ver agora na tela, nós vamos projetar o time mais ousado de Rafael Marques. O time que aparece na tela, amigo Eugênio Leal, Que sei pediu a você palavra. quer falar, Pediu a palavra. que é o Flamengo de tanta gente, de Cláudio Coutinho, campeão, Sua empolgação, vamos falar de do Flamengo, Carlos né? Alberto Incrível. Torres, campeão como técnico em 83. Carpegiani. De Carlinhos, campeão. De Andrade, campeão. De Carpegiani, campeão. De Jorge Jesus, campeão. Hoje é o Flamengo do Tite. Fleita Solinche, o feiticeiro. Tite com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan, Gerson, De La Cruz. Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. Mas o ousado Rafa Marques Impressionante. sugere, qual que é a sugestão de Rafa Marques? Eugênio Leal, você gostou? Eu achei Lohan, interessante. Lohan, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e companhia. Pedro, Cebolinha. Vai pra cima deles, Mengão. Ousadia total. Eu gostei, cara. É isso aí, vamos pra cima. Quem marca? Agressivo, né? Um Flamengo bem por aí. pra ir pra dentro, pra ganhar o jogo e tal. Eu achei interessante o raciocínio dele, porque tanto o Gerson quanto o De La Cruz podem jogar ali naquela faixa central do meio de campo, né? Ali atuando com e sem a bola. Fica E a muito partir exposto pra dali, você? propondo o jogo, iniciando a construção das jogadas. Ele talvez perca um pouco de combatividade, mas entendo também o ponto que o Rafa traz sobre a pouca produtividade do Alan no Flamengo. Acho legal a ideia dele. Só faço uma pergunta para você, Aí, Rafael Marques. agora eu quero ver. Quem é o Diga, técnico Albuquerque. do Flamengo? Aí que tá. Não sou eu, felizmente, não tenho nem capacidade para isso, mas é o Tite. Eu estou entendendo, captei vossa mensagem, indelével guru. O Tite não vai fazer isso nunca, né? Não vai dar a natureza dele. Aliás, uma coisa que eu sei, aí é uma informação, é que o Tite está muito incomodado com a longa ausência do Pulgar, né? É um jogador com quem ele conta demais para dar esse equilíbrio. E aí, se o Flamengo tem o Pulgar, é outro jogo. É uma outra realidade. O Pulgar é aquele primeiro volante que traz o equilíbrio defensivo necessário para a função e que também não se esquiva da responsabilidade e da qualidade de fazer o time jogar. Aí, em alguns momentos até ele se projeta para virar o segundo homem e ou o Gerson fica ou o De La Cruz fica.
Já aconteceu isso várias vezes na Libertadores e também no Campeonato Carioca em especial. Então, essa ausência é muito significativa. Mais até do que o Bruno Henrique. É óbvio que o Bruno Henrique é um jogador mais decisivo, mais ídolo da torcida, um cara com uma capacidade individual importante para as decisões finais de uma construção, mas o Pulgar é um termômetro, né? E aí a ausência dele realmente é uma grande de uma lacuna, e aí o Tite vai colocando o Alan, que é quem tem que jogar. O Igor Jesus, que é um outro jogador que poderia barganhar essa titularidade, às vezes em que foi colocado em campo em partidas de alta exigência da Conmebol Libertadores, foi mal, foi muito mal. E isso pesa, evidentemente, nessa decisão pela manutenção do Alan, apesar de todos concordarmos, imagino, que o Alan não tem produzido muito pelo Flamengo. Gostei da sua sugestão, amigo Rafa Marques, assino embaixo. É o DNA rubro-negro, o Flamengo precisa vencer, É um perigo, hein? vai ficar mais com a bola, partindo para cima. Faceirinha, mas só se fizer uma lobotomia no Tite. O Tite em sã consciência, acho que não banca, não. De repente, com a obrigação de vencer hoje, ele pode ousar um pouco mais. De cara? Por que não? De cara, acho difícil. Por que não? Durante o jogo, se tomar um gol, talvez. Antes de nos despedirmos do amigo Rafael Marques, temos um destaque do Bolívar para entrar na tela do F360. Olha aí quem aparece. Patito Rodrigues. Tem que tomar cuidado? Patito Rodrigues pelo Bolívar nesta Conmebol Libertadores. Primeiro vou dar os números, depois vou fazer uma pergunta. 4 jogos, 3 finalizações certas, 14 ações na área rival, 24 duelos vencidos e 15 dribles certos, com certo destaque em quase todos os quesitos ali, se não é primeiro, é segundo, terceiro, tal. E aí eu pergunto e eu mesmo respondo, ou a tela responde ali embaixo, em vermelho. É aquele! Aquele. Mas temos que lembrar, hoje Patito Rodrigues tem 34 anos. Quando ele passou pelo Santos, acho que foi 10, 11 anos Foi atrás. independente para o Santos. Ele era uma revelação do futebol argentino. Ainda era muito jovem, não teve uma passagem boa pelo Santos, jogou muito pouco, jogou mal. E o tempo passa, às vezes as pessoas melhoram. Então, de repente, Patito hoje rende mais e pode preocupar o Flamengo. Porque se for aquele, aí o Flamengo pode ficar tranquilo. Rafa Marques, muito obrigado, amigo. Valeu, Abel. Só um detalhe em relação ao Patito, ele foi o jogador de maior número de ações ofensivas no primeiro tempo do jogo em La Paz, e o Wesley foi o pior homem em campo no Flamengo naquele dia, também em função da quantidade de vezes em que não conseguiu encontrar o Patito em campo. Aliás, há uma predileção por parte do técnico do Bolívar em fazer seus ataques pelo lado esquerdo, então é bom o Varela tomar cuidado e ter aí um suporte coletivo um pouco maior, porque por aquele setor normalmente ataca mais e melhor o time do Bolívar, que tem qualidade, tá? Eu acho que as pessoas muitas vezes ainda são impregnadas por uma espécie de vício de leitura que remete a uma questão cultural, histórica, de associar sempre o Bolívar à altitude de La Paz. A gente ouve, lê muitas coisas sobre o principal jogador do Bolívar é a altitude. E não é assim. Já não foi assim ano passado, quando teve uma grande campanha da Libertadores, ficando na mesma chave que o Palmeiras, e não é assim agora também na chave que está disputando com o Flamengo. Falando nisso, só para devolver para você, Abel, e para os amigos aí no estúdio, é importante dizer que o Flamengo tem que tentar ser o primeiro colocado da chave, não só para decidir nas oitavas de final no Maracanã, no mata-mata, também para evitar a possibilidade, que é grande, de um desses confrontos aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, Flamengo e River. Convém deixar mais pra frente, né, Abel? Um abraço. Não, discordo do amigo. Queremos grandes jogos, lindos confrontos nas oitavas de final. Que venham Flamengo e Palmeiras, um Galo e Flamengo. Vai ser maravilhoso. Entretenimento? Entretenimento puro. É uma delícia. Tá bom, Libertadores é uma delícia. Obrigado, Rafa Marques, ao vivo. Diga. Bom. Já saiu o samba. Samba? Eu quero o professor cantando comigo o samba. Tá no ar o programa. Mas é o samba. Olha aqui, ó. Então vai. Tem a letra aqui. Vai. Quero ver Lohan com Georgian em linha de passe, sem perder o elan. Rafa já mandou só tirar o Alan pra ver mais um baile no Maracanã. Muito bom. Mandei pro professor pra ele cantar junto comigo. Essa vai dar corte.
Gostou? Depois do Gostei. momento, É isso aí. Paulo César Pinheiro. Quero ver isso. Lohan. Vai. Já peguei. Com Georgian. Vamos dois, vai, Em vai. linha de passe. Mendel tá esperando. Sem Ó. perder o elan. Rafa já mandou. Mendel lá. Só tirar o Alan pra ver Ó o o Mendel lá. baile No Maracanã. Gostou, professor? Muito bom. Eu resumo. Muito bom, galera. Deixa eu colocar aqui para vocês. Opa, não é essa tela, é essa aqui, galera. Vamos lá, então. Ontem não, hoje de madrugada, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal e eu me equivoquei, cara. Tava com sono, cansado, a mente cansada. Então, eu me equivoquei em saldos de gols. O Bolívar tem 6 de saldos de gols e o Flamengo tem 0. Ou seja, eu falei o seguinte, se o Flamengo vencer o Bolívar, por exemplo, por 3-0, a diferença cairia para 3 gols. E não, se o Flamengo vencer o Bolívar por 3-0, a diferença cai para 0. Por quê? O Flamengo ficaria com saldo de gols de 3 e o Bolívar também com saldos de gols de 3. Ficaria empate, né? Ficaria 3 para o Bolívar e 3 para o Flamengo, ou seja, melhor ainda. Para você, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Bolívar em casa, no Maracanã, lotado? Tem, cara. O Flamengo tem sim a obrigação de vencer. Não resta outra coisa para o Flamengo. É vencer ou vencer. Se vencer hoje por qualquer placar e se vencer o Milionários, o Flamengo se garante nas oitavas de final da Libertadores. Para o Flamengo ficar em primeiro, o Flamengo precisa vencer o Bolívar e torcer na última rodada para o Palestino derrotar o Bolívar. Só que o jogo, cara, é lá em La Paz. Vai ser pedreira para o Palestino lá. Se o Palestino empatar lá, daí já era. O Flamengo ficaria em segundo lugar de qualquer jeito. A matemática não é tão simples, mas ao mesmo tempo ficou fácil para o Flamengo se classificar. Só depende dele. Para muitos isso é um problema, o Flamengo só depender dele, porque ultimamente o Flamengo tem decepcionado bastante, o Flamengo tem oscilado bastante na Libertadores e isso preocupa os torcedores, né? Mas hoje é vencer, galera, vamos vencer, eu acredito aí numa vitória de 2-0 ou 3-0, quem sabe, né? Vai dar tudo certo, Flamengo e Bolívar hoje às 21h30. Tamo juntos, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!